Mas Deus é Pai dos espíritos, está escrito isso na carta aos Hebreus. Ele forma o espírito, Ele forma a alma. Ele nos formou. É um diamante. Muito bem, para aí a minha história. Essa história é verdadeira, é verdadeira. Não estou brincando, estou falando do que eu testemunhei. Agora eu vou te contar outra história verdadeira. Em outro país, em outro lugar. História de uma amiga minha. O marido dela trabalhava na construção Mendes Júnior, construtora Mendes Júnior. E foi trabalhar na Arábia Saudita. E ela foi junto. Ela não conhecia Jesus. Ela ficava na casa enquanto ele ia para a obra, um lugar ermo, um lugar deserto. E ela ficava sozinha, sem saber falar uma palavra em árabe, nada, sozinha dentro de casa. E aquela mulher falou, eu preciso aprender a me comunicar nessa língua. O árabe é tão difícil. Eu preciso aprender a me comunicar nessa língua. E aí, queridos, tinha uma moça, uma adolescente, que passava de frente à casa dela, todo dia, com um grupo de ovelhinhas para levar para comer e beber em algum lugar. Ela só sabia que a menina ia de manhã e voltava de tarde. De manhã, aquela pastorinha com o cajadinho dela, e aquele monte de ovelhinha atrás, igual as minhas ovelhinhas, berrando atrás dela. E ela atravessava e passava em frente à casa dessa amiga minha e ia embora para um lugar distante. Depois da amiga ver isso uma semana, mais ou menos, ela falou, peraí, todo dia essa menina passa em frente da minha casa. Eu vou começar a conversar com essa menina. Ela vai me ensinar pelo menos um pouco de palavras em árabe. Aí ela criou uma estratégia. Quando a menina passava de ida, ela fazia um sanduíche. Fazia um suco e guardava. Quando a menina apontava lá longe para voltar, ela ia para frente da casa com aquele lanche e oferecia para a menina. E a menina parava, estava com fome, era de tarde. Só ia comer quando chegasse em casa. E naquela parada, ela começava a conversar com a ovelhinha, com a pastorinha. E ela foi aprendendo algumas palavrinhas em árabe. E ficou numa alegria muito grande, porque ela estava se comunicando com uma pessoa simples, que tinha paciência com ela, e que tinha alegria em parar ali, porque ela alimentava aquela menina. E ela começou a falar alguma coisa em árabe. Deixa eu te contar um pouco dessa amiga minha. Essa amiga minha ficava buscando o encontro com Deus de várias maneiras. Vivia procurando em tudo que é lugar. Quanta gente vive assim? Fica batendo de porta em porta, acha que Deus está nisso, acha que Deus está naquilo, acha que Deus está naquilo. Procurou em lugares onde Deus não estava. Procurou em altares da idolatria. Procurou em lugares de feitiçaria. Enfim, andou por todo que é lugar onde alguém queria apresentar Deus, dizendo que Deus estava lá. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas estão certas, mas elas não estão. Essas pessoas estão enganadas, elas estão buscando o encontro com Deus através de atalhos, onde elas não vão encontrar Deus. E só tem um caminho que faz você chegar até Deus. Só tem um caminho que faz você chegar como filho de Deus. E essa mulher não sabia. Ela já tinha escutado falar de cristianismo, ela já tinha escutado falar de budismo, e um tanto de religião que ela ficava aqui, ali, qual que é boa, toda religião é boa. Não, toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Aquilo que todo mundo fala, todo caminho leva a Deus, leva mesmo. Leva mesmo, porque todo mundo vai chegar diante de Deus no dia que houver a ressurreição dos mortos. Todos vão chegar diante de um tribunal, alguns para julgamento, alguns para as obras serem julgadas, como está escrito no livro de Apocalipse. Mas uns vão chegar não para ser julgado, porque Jesus já pagou o preço da condenação deles. Vão chegar para ouvirem: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Vão chegar para o encontro com o Pai. O Pai fala em Apocalipse 21:7, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Está falando da vida eterna com ele, como Pai nosso. Ele é o Pai do nosso espírito. Nós temos um Pai biológico, que é o Pai do nosso corpo, da nossa carne. A única coisa que o nosso Pai biológico deu para nós foi a casca.
Espermatozoide ele deu e a mamãe deu o óvulo, junta o óvulo com o espermatozoide, faz o pacote que chama corpo. E quando esse corpo volta para o pó, acabou a paternidade biológica. A morte acaba com o casamento, a morte acaba com a paternidade, acaba com a maternidade, acaba com tudo, acabou. Mas Deus é Pai dos espíritos, está escrito isso na carta aos Hebreus. Ele forma o espírito, ele forma a alma. Ele nos formou. Quando Davi ora no Salmo 139, ele fala: Pai, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. Ele que faz tudo dentro do ventre da mulher. Ele fala para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Então, ele forma, ele envia, ele nos envia para a terra. Ele é o nosso pai. Antes do nosso pai deitar, pai biológico, deitar com a nossa mãe e fazer sexo e dar célula masculina, o nosso pai espiritual já tinha formado o nosso espírito nas regiões celestiais. Ele envia esse espírito para o ventre dessa mulher. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Ele é o pai dos espíritos e o espírito é eterno. Nós viemos dele e vamos voltar para ele. Então, queridos, presta atenção. Esses que vão voltar para Deus como filhos, perderam o papel de filhos porque pecaram. Foram feitos filhos de Deus, mas perderam a glória de Deus, perderam o DNA de Deus pelo pecado. Mas o arrependimento, a confissão, restitui a filiação. Restitui a filiação. Volta a ser filho de Deus, volta a ter o DNA dele, o DNA do Pai espiritual. Volta a ter o DNA do Pai que nunca vai deixar de ser Pai. Por isso que ele diz: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. E eternamente seremos filhos de Deus, eternamente. E aí, todos vão chegar diante de Deus? Vão, todos. Os que são filhos vão chegar para ouvirem: vinde benditos do meu Pai, que é o que Jesus vai falar, o nosso irmão mais velho, aquele que nos comprou por um alto preço, aquele que entregou por nós para que fôssemos filhos de Deus, vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas os outros que não receberam Jesus, que não entregaram a vida para Jesus, eles já estão julgados, queridos. Eles não serão julgados no tribunal de Deus. O julgamento já foi feito. Porque está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veio para salvar o mundo. E continua João, depois desse versículo 16, que ele não veio para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. Já está julgado. O pecado entrou no mundo e condenou o mundo todo. Em Adão todos pecaram, todos foram condenados. Por isso que Jesus, quando ressuscita dentre os mortos, fala para os discípulos: ide por todo o mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Perderam o papel de filhos, tornaram-se criaturas amadas por Deus, a ponto de Deus enviar o Filho unigênito dele para vir em carne, para morrer na cruz, para salvar os que estão julgados já, para não serem condenados à morte eterna, mas para receberem a vida eterna. Então todos vão chegar diante do tribunal de Deus, uns para condenação eterna, outros para filiação eterna, outros para a vida eterna, para viver com o Pai eternamente, por escolha do homem. Ou ele vai viver eternamente com o Pai, ou ele vai viver eternamente separado e é num lugar horrível, onde há fogo e ranger de dentes, lugar chamado inferno. E não sou eu que estou falando isso, queridos. Dói falar isso. É a palavra de Deus que fala. Vou repetir: Jesus ressuscita dentre os mortos, fala para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, condenado. Condenado. Não tem alternativa C. É A e B só. É crer em Jesus, ser salvo. Não crer em Jesus e ser condenado. Não tem outra alternativa. E aí, queridos, essa amiga minha, na Arábia, estava procurando Jesus em tudo que é lugar. E tem Jesus oferecido em tudo que é lugar.
Sabe por quê? Porque o ser espiritual da maldade, chamado Satanás, ele, quando foi expulso do céu, ele queria ser como Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele foi expulso de lá por isso. Uma criatura queria ser igual ao Criador. Soberba, orgulho, vaidade, ele queria ser semelhante a Deus. E aí ele foi expulso do céu. E na terra ele inventa religiões. Na terra ele inventa vários tipos de religiões. Em todas elas ele diz que ele é Deus. Em todas as religiões ele se auto-intitula o Salvador, o Deus. Qualquer lugar que ele for encontrado, ele vai arrumar uma figura de Deus. Mas é mentira. Ele é o pai da mentira. Ele não é só Deus, ele só não é Deus como ele é um anjo caído, uma criatura caída, expulsa do céu pelo próprio Deus. Ele é um mentiroso, mas ele engana pessoas. Ele também é chamado de enganador. Então, por causa disso, a minha amiga já tinha sido enganada em vários lugares. Em vários lugares ela já tinha ido buscar aquilo que ela achava que ia dar salvação. Em vários lugares acreditava em reencarnação, acreditava em penitência, acreditava em sacrifício de sangue, acreditava em tudo que você imaginar. E agora estava lá na Arábia Saudita, sozinha, numa casa, querendo aprender árabe, com uma garotinha que carregava ovelhinha de manhã e trazia de tarde. Carregava de manhã e trazia de tarde. Aí um dia, olha o que aconteceu. Um dia a menina passou de manhã e, como era de costume, a minha amiga fez o sanduíche, preparou o suco, guardou. Lá faz muito calor, muito calor. Preparou, guardou na geladeira para estar fresquinho na hora que ela chegasse. E não demorou muito. A menina só voltava para fazer o caminho de volta no fim da tarde. Depois que o sol se punha, que as ovelhinhas já tinham bebido, já tinham comido, já tinham feito tudo, aí era a hora dela voltar. E aí que ela ia comer o lanchinho dela. E naquele dia, não demorou para voltar. Naquele dia, a minha amiga viu que vinha um movimento de volta. E ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? Correu lá e vinha a menininha com uma ovelhinha no ombro, no pescoço. As duas patinhas dianteiras de um lado, as duas patinhas traseiras do outro, ela segurando as patinhas da ovelhinha e correndo com aquela ovelha pesada no lombo e correndo, e as outras ovelhinhas tudo correndo atrás. E quando ela foi chegando perto, foi que a minha amiga viu que tinha uma ovelha no pescoço, estava com aquele peso enorme e fez sinal para ela parar. Para. E querendo saber o que aconteceu, mas querendo trazer o lanche para ela, porque o lanche já estava pronto. E ela falou, para um pouquinho para você comer. E ela falou, não posso ir, eu preciso ir, mas para, só para tomar um suco, então. Está geladinho, você está suando com essa ovelha no pescoço, para que eu vou te dar o lanche. E ela parou, olhou bem para minha amiga, ela falou, eu não posso parar para comer, e eu não posso parar para beber, eu não posso cuidar de mim, porque a minha ovelhinha está de pata quebrada, eu tenho que acudir a minha ovelhinha primeiro. Meu Deus, naquele momento o Espírito Santo fala com a minha amiga. Você procurou em tantos lugares, você não me achou. Pois é, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor morreu pelas suas ovelhas. O bom pastor não pensou nele, pensou nas ovelhas. O bom pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo.